Boa noite. Então, boa noite a todas as pessoas. Hoje temos mais um seminário do Instituto Mangajo, como todas as quintas-feiras, 19 horas, seminário aberto. E a primeira quinta-feira de cada mês, quem coordena o seminário é Letícia Lanz. Então, hoje ela tem um convidado especial. O tema que está sendo discutido no ano de 2022 é a questão do corpo nas suas mais diversas possibilidades. Então, muito obrigada por estar aqui com a gente, Letícia. Obrigada, César. Eu te passo a palavra. Obrigado. Boa noite a todas as pessoas presentes. Então, essa noite eu tenho a grata satisfação de ter feito o convite, e ele aceito, ao meu amigo César Almeida. César é da cena teatral curitibana, é um dramaturgo, ator, diretor, com uma vasta experiência, um grande número de peças aqui na cidade, muito prestigiado na cena curitibana, e especialmente também na temática LGBT, que ele abraçou e que tem feito mostras muito, muito importantes aqui na cidade de Curitiba. Então, dentro da lógica que eu propus para esse seminário, da primeira quinta-feira do mês, a ideia foi de nós conversarmos sobre o corpo e suas representações. A minha primeira intervenção foi dar uma ideia geral do tema. E, como eu disse, a cada apresentação nós faríamos um desdobramento do tema, trazendo essa abordagem da representação do corpo em outras áreas, sempre com uma leitura que nos propiciasse uma informação importante para a nossa atividade na clínica. Hoje, então, o César vai discorrer sobre o corpo no teatro. Corpos que representam outros corpos. O César também tem uma experiência grande como pintor de pele. Ele é um tatuador muito hábil, com uma competência enorme. Então, ele conhece o ator, conhece o personagem e conhece o revestimento do personagem no ator. Eu deixo, então, o César. A nossa lógica vai ser 20 minutos da apresentação dele, mais 20 minutos nós interagimos, né? E a gente abre para perguntas ao público presente. Desde já, muito obrigado a todos os presentes. Vamos, então, ouvir o César com muito carinho, muita atenção. Obrigado, César. Obrigado pelo convite, Letícia. Você sabe que é uma delícia estar aqui com você. Sempre os nossos momentos são muito, muito interessantes e muito significativos para mim, entendeu? Eu quero começar a falar sobre o teatro, como ele aconteceu na minha vida. Há 40 anos, exatamente, o teatro se apresentou a mim. E quando ele se apresentou a mim, eu larguei absolutamente tudo que eu fazia na minha vida, a minha outra faculdade, a minha família, a minha vida anterior, e me dediquei ao teatro. São 40 anos que eu digo que eu entreguei o meu corpo ao teatro. Eu aprendi a ver o mundo através do teatro. E o teatro me salvou. Sempre me salvou. A arte me salvou em vários momentos da minha vida. E eu acho que o teatro, ele é uma arte extremamente poderosa porque ele nos permite viver outras vidas que não a nossa própria, a examinar, a dissecar o psicológico de outros personagens, outras personas que não somos nós. E para que a gente aprenda a entender esse outro ser, né? Para que a gente aprenda a empatia com o outro. É uma maneira de você
estudar, entrar na pele de uma outra pessoa sem o filtro do julgamento. É muito interessante, porque isso, para mim, no começo, era muito difícil fazer um personagem sem julgá-lo, entendeu? E eu comecei a entender que, se eu fizesse o julgamento, eu nunca iria conseguir representar o outro, porque se você não se entrega ao que o outro deseja, né? Ao desejo do outro, você não vai conseguir representá-lo se você ficar sempre pensando no seu, né? No seu desejo. Então, para mim, foi uma escola de empatia com o outro, de aprender a entender a psicologia do outro. Isso é uma coisa, assim, fascinante. Eu acho que é um dos aspectos mais terapêuticos que o teatro pode provocar no ser humano, né? Mas, desde o começo, eu sentia que eu precisava falar sobre o meu corpo dentro desse teatro, e não dos corpos dos outros, entende? Isso me satisfazia, mas me satisfazia de uma maneira menor, essa questão da representação. Eu precisava usar o teatro como uma arma para colocar as minhas ideias no mundo. Eu precisava transformar, precisava usar o teatro como ferramenta para expressar as minhas ideias. E foi o que eu fiz durante esses 40 anos para manter a minha sanidade, entendeu? Porque senão eu não conseguiria ter mantido a sanidade para suportar essa realidade que tenta nos castrar o tempo inteiro, né? Eu acho que foi uma maneira de me descolonizar dessa construção que a sociedade quer impor aos corpos. Então, foi a minha maneira de responder a isso. E quando eu comecei a fazer teatro, eu sentia que a questão homossexual, a questão que na época nem existia esse termo LGBTQIA+, ou você era gay ou você era hétero, eram duas possibilidades apenas, né? E eu acreditei que eu precisava colocar a minha visão de mundo, construir uma dramaturgia, né, de mundo, para dar voz a essas criaturas, entendeu? Consideradas como criaturas de segunda classe, né? Eu acho que isso foi, assim, determinante para mim. A minha primeira peça que eu escrevi, dirigi e atuei era uma peça com uma temática gay, chamava-se Aceitam-se Encomendas de Vestidos de Noiva, e essa peça, ela levou com que a direção da escola me pedisse para não mais encená-la e para que eu não levasse o nome da escola com aquele trabalho, porque aquilo não representava a escola em si. A escola em questão era a Fundação Teatro Guaíra. E eu disse a eles que absolutamente eles não tinham direito nenhum sobre isso, e que eu estava fazendo o meu trabalho e que esse trabalho ia continuar, e eu ia levar o nome da escola porque eu era um aluno dessa escola. E assim como sorte de principiante, eu consegui, assim, ter uma receptividade imensa do público, que foi o carimbo que me deu a sensação de que a continuidade do meu caminho seria aquele mesmo. E a minha carreira, você conhece muito, né, Letícia, já vários espetáculos, você sabe que eu sempre tenho tratado dessa temática, não exclusivamente só ela, mas eu acho que a inserção
da condição LGBTQIA+, em uma sociedade opressora, uma sociedade onde os corpos estão sendo cada vez mais reprimidos. Eu acho que quanto mais a gente avança, mais essa força reacionária ela tenta nos controlar. Então, eu sempre penso assim, eu acho que não tem necessidade mais de se falar sobre esse assunto. Cada vez que eu penso isso, eu tenho o conceito do contrário, entendeu? Que é cada vez mais se precisa falar, cada vez mais é preciso reafirmar essa cultura, entendeu? Dentro desse colonialismo que o patriarcado quer nos impor, quer nos pôr goela abaixo. Então, eu acho que eu uso a minha arte como forma de representatividade, colocar, eu empresto o meu corpo a essa causa. Foi o que eu fiz a minha vida inteira. Por isso que eu fui tão, assim, digamos, discriminado nessa cidade toda a minha vida, entendeu? Porque a minha obra sempre foi uma manifestação política, acima de tudo. A minha arte sempre foi política. Mesmo não levantando bandeiras, ela sempre teve uma característica política que Curitiba não perdoa nos seus artistas. Ela quer exatamente esse artista que faz a representação do outro. É apenas isso que ela consegue comportar na sua psique, no seu coletivo, no seu inconsciente coletivo. É isso que ela quer. Ela quer pessoas que consigam representar corpos de outros. Ela não quer pessoas que se representem, que se coloquem em cena. É uma coisa muito difícil para se fazer aqui. Eu vejo que, ao longo desses 40 anos, todo esse movimento foi mudando. O teatro deixou de ser um teatro político, no sentido de combater a ditadura, como era nas décadas de 70 e 80, e começou a se importar com as questões das minorias, com as questões de representatividade das minorias. Eu vejo que, hoje em dia, já existe uma grande gama de artistas representando e se auto-colocando em cena como seres participantes de uma sociedade, e não como representantes de uma arte que já não cabe mais, entendeu? Eu acho que essa arte ficou meio que restrita à televisão e à arte do entretenimento, entende? Eu acho que a arte está se repolitizando uma vez mais com as questões de identidade e de gênero e com as minorias negras, as minorias femininas, entendeu? E acho que isso está formando um grande corpo hoje em dia de representação. E essa representação, eu acho que ela é muito positiva. Eu vejo assim num sentido muito positivo, que é exatamente essa questão de você usar o teatro como uma plataforma de resistência. A gente precisa voltar que o teatro seja um lugar de resistência. E é o que eu tenho sentido hoje em dia, assim, que a coisa está voltando, porque por um tempo ele ficou um teatro de entretenimento, assim. Eu acho que quando a gente saiu da ditadura, e eu acho que talvez as pessoas estivessem cansadas daquilo, de um teatro tão combativo, e passaram a querer um teatro de diversão.
e hoje eu vejo que nós estamos voltando por uma necessidade de combater o fascismo, essa ideologia maldita que a nossa sociedade, não sei por que, está resolvendo reviver essa onda fascista. Então, eu vejo que o teatro está voltando a ser esse lugar de combate, esse lugar de combater a opressão. Então, eu vejo assim que eu usei muito, toda a minha vida, entendeu? Hoje, com quase 60 anos, eu chego à conclusão de que eu dediquei a minha vida a fazer esse combate. E eu espero que esse meu exemplo tenha servido para embasar muita gente, porque quando eu cheguei aqui era mato mesmo, era mato. Ninguém fazia isso, ninguém fazia. E eu fiz intuitivamente, entendeu? Isso durante 40 anos, e hoje eu vejo o quanto evoluiu a questão do pensamento, a questão dessa nova dramaturgia, desses novos corpos em cena. Eu acho que, em determinados momentos, o teatro vai espelhando uma maneira do ser humano se comportar em sociedade, né? E eu acho que nós estamos vivendo esse momento de que os corpos não querem mais, não aceitam mais essa opressão do patriarcado. Eu vejo que isso é muito forte, é muito pungente no teatro que eu tenho visto, sabe? Então, eu penso assim que todo corpo é uma construção. E hoje, olhando em retrospecto, eu vejo que eu construí o meu corpo a partir da minha arte, que é o teatro, em serviço de um ativismo, de um artivismo, né? Que eu já até ouvi esse termo, né, das pessoas começarem a usar isso, porque eu sempre pensei que a arte ela tem que ter um propósito maior, que não só a diversão. É óbvio que essa arte vai continuar existindo, né? As pessoas vão se dedicar a ela, cada um faz uma opção de vida. Eu só acho assim que, tipo, espero que as pessoas fiquem felizes, né, com essa opção tão frágil que é apenas a representação de outros corpos. Eu acho que nós vivemos um momento de nos representarmos em cena, de transformarmos o nosso corpo em arte. Como você falou, né? Eu comecei a me dedicar à tatuagem agora mais recentemente, e também isso faz parte do meu processo de transformação do meu corpo, que durante essa pandemia eu fiquei me auto-tatuando, e como forma de resistir a esse período, que foi um período terrível para a minha vida e acho que para a vida do coletivo, do globo, né? A primeira vez que a gente sente, eu acho que um sentimento abranger o globo inteiro. E isso foi uma coisa muito, muito impactante para a gente. Durante esse tempo, como a gente não podia estar ao vivo, né? Não podíamos estar na presença do público, eu comecei também a produzir vídeos, né? Videopeças, videoteatro, e essas manifestações, elas tratavam justamente desse sentimento pandêmico, que foi esse período, né, que a gente viveu de 2 anos enclausurados, cada um na sua bolha e cada um conectado com o mundo, entendeu? E esse sentimento tão contraditório, né? Ao mesmo tempo a gente está totalmente isolado e, ao mesmo tempo, totalmente conectado. Esse sentimento, para mim, foi, assim, uma coisa
extremamente assustadora e que impactou demais, assim, no meu emocional, no meu corpo, e eu acho que no corpo de todo mundo, entendeu? Que realmente viveu esse momento, entende? Como uma experiência extremamente estranha, porque essa falta do contato do outro foi um momento assim de uma dor, assim, de uma dificuldade para se lidar, que foi assim, eu vejo que os trabalhos que eu fiz nesse período foram realmente trabalhos de muita dor, trabalhos de muita angústia, porque a falta do outro me fez sentir coisas muito ruins e me fez sentir a necessidade que existe no nosso corpo do toque do outro, da presença do outro, da simples abraço, do simples afeto. Isso é uma coisa que me fez valorizar ainda mais isso, porque parecia que era uma coisa que estava se perdendo da nossa humanidade, mas, ao mesmo tempo, cada um ficou fechado na sua bolha, e isso é um sentimento de uma contradição tão grande, é uma prisão, é um sufocamento, uma angústia, uma depressão, uma coisa terrível que você pode resolver com um simples toque, com um simples abraço, com um simples sentir alguém tocando a sua pele, que é uma coisa extremamente necessária, e agora eu acho que a gente aprendeu a necessidade disso com esse tempo da pandemia. Então, eu acho que a cada momento o nosso corpo vai reagindo, né, a essas pressões externas, e elas vão se transformando, no meu caso, como artista, elas vão se transformando em formas de arte, em obras de arte, que depois eu olho para elas e consigo entender exatamente o que eu estava sentindo naquele momento. Então, eu vejo que vários períodos da minha carreira, vários sentimentos permearam a minha obra, e eu vejo que isso tudo estava ligado extremamente ao coletivo, e não só a mim. Aparentemente, pode parecer que eram só minhas ideias ou apenas o meu ego falando ali, se transformando em arte, mas não. Eu vejo que eram sempre manifestações que atravessavam o meu ser e se transformavam em arte. E hoje, assim, olhando em retrospecto, eu consigo perceber esses determinados momentos históricos em que a gente estava vivendo e como eles me atravessaram e como eu os transformei em arte. Então, eu acho que, assim, por mais leviana que seja a produção de um artista, ela sempre é atravessada pelo inconsciente coletivo. É impossível fugir dele, entendeu? Por mais tênue e por mais superficial que essa obra seja, ela vai refletir aquele momento. É um impacto do externo que vai se transformar em algo em você e você vai devolver ao mundo. Então, eu acho assim que esse corpo que eu entreguei ao teatro, ele é uma construção eterna, é uma construção que só vai acabar quando eu morrer, entendeu? Porque eu vejo que a cada momento
Quando eu penso que eu não tenho mais nada a experimentar, as coisas vêm. As coisas vêm e as coisas impactam e as coisas me fazem refletir e me fazem colocar essa arte para o mundo. Eu não sei se eu falei muito, se eu já passei do tempo, não controlei aqui. E eu acho que é isso assim que eu tenho mais para dizer, que eu penso que esses corpos que estão em cena, que estão fazendo arte hoje em dia, eles estão tomando consciência de sua cidadania, consciência do seu poder político e do tanto que eles têm que lutar através da arte para se colocar no mundo e tentar não morrer, tentar não ser esmagado pela pressão da sociedade. Maravilha. Maravilha, César. Você diz tantas coisas importantes que a gente tem que fazer, não é, as ligações delas com outros setores da vida. Eu anotei algumas coisas aqui que seria objeto para um seminário mais longo, mas tem umas 3 ou 4 aqui que eu gostaria muito de te ouvir quando você disse assim, né, falando de Curitiba, que Curitiba, não é, ela gosta do artista que representa personagens prontos, né? Que personagens são esses? São personagens legitimados pela ordem, né? E aí você trouxe a ideia de que é aquele artista que personifica a si próprio e personifica a si próprio como um corpo objeto, né? Então, não há lugar para corpos objetos dentro de uma sociedade estereotipada, né? Esse aspecto que eu achei assim, extremamente relevante na sua colocação, porque se trata também de uma escolha consciente do analista e do analisando. Quem é que nós estamos buscando construir, né, nessa construção interminável que você se referiu, uma relação analítica? É o personagem pronto, né, constituído pela sociedade, identificado como homem, mulher, né, heterossexual, homossexual, ou nós estamos procurando construir o indivíduo? Essa coisa incerta, abjeta por definição. Então, o artista que você captou essas abjeções e, como disse no final, muito bonito, deixou que essas abjeções da sociedade te atravessassem e se transformassem em arte. Acho que na relação analítica existe muito isso, sabe? De nós termos que assistir a todo momento indivíduos invadidos pelo simbólico, alguns cristalizados dentro do simbólico, mais ou menos como naquela ideia do Pirandello, 6 personagens à procura de um autor. Colou tanto, ficou 5. É como diz Fernando Pessoa, né? Arlequim gasto, que eu usei a vida inteira. Um dia eu quis arrancar e não saía mais, virou a própria cara, né? E eu fiquei por ali sendo aturado como um cachorro sem dentes, aturado pela gerência do hotel. Bom, eu achei isso magnífico de você dar a essa arte esse cunho político e a arte dos abjetos. Então, em cima disso, um ponto assim que eu gostaria que você reforçasse para nós, né? Que é esse corpo abjeto a que você se refere, né? Ele não é ator, ele não é personagem, ele é um sujeito de si mesmo. Então, como é
ser sujeito de si mesmo. Como é ser César Almeida? Eu estou invadindo uma seara, mas dizer como é ser isso que você é. É uma coisa muito difícil, deixa eu te dizer. Eu vou tentar exemplificar pequenos detalhes da minha vida que me trouxeram assim muita tristeza, muita angústia, muito questionamento, que foram assim marcadores assim, tipo traumáticos da minha vida. Para você ver, esse primeiro fato da minha primeira peça ter sido completamente renegada pela instituição na qual eu fazia parte, aquilo foi um momento de questionamento assim violento por uma pessoa de 18 anos de idade, entendeu? Ter que se questionar, né, se a opção estava certa ou se estava errada, entendeu? Né? E eu decidi que ela estava certa, porque ela era eu. Essa opção era a minha pessoa, era a pessoa que eu estava começando a construir, que eu estava deixando aquela colonização que os meus pais queriam fazer em mim e estava começando a trilhar esse corpo que eu estava começando a construir. E aí eu vejo assim que durante esses 40 anos eu sempre fui, não é uma questão de sei lá, de um ranço ou de coisa que eu acabei desenvolvendo, mas eu nunca fui levado em consideração para a premiação do nosso prêmio de teatro de Curitiba. É uma coisa que hoje em dia eu consigo falar assim com distanciamento, né? Porque a dor já passou, entende? Né? Mas sempre fica aquela nódoa, né? Aquela nódoa, aquele recalque, sei lá. Eu vou ter que entregar que em 40 anos de teatro e de operário do palco, ele nunca ganhou Gralha Azul, que é o grande prêmio do teatro curitibano. Embora tantos anos era a pessoa mais cotada, mais preparada, mais identificada, mas nunca ganhou. Mas nunca ganhei. Por quê? Porque eu fiz a opção... Talvez esse seja o prêmio, César. É o meu consolo. Talvez, se não for o prêmio, é o meu consolo, pelo menos. Entendeu? Aí eu vejo assim que o quanto a cidade ela não suporta isso, ela não suporta o artista se colocando politicamente em cena, entende? Ela simplesmente deixa para o lado. Outro momento que para mim que é também uma questão traumática, mas que daí eu já consegui lidar um pouco melhor, é na questão de quando consegui patrocínios para montar as minhas peças. Muitas das vezes os patrocinadores eles me patrocinavam, mas não queriam o nome deles atrelados à minha obra, entendeu? É óbvio que isso é preciso ter muita força para poder digerir isso, né? E entender que o dinheiro é uma coisa, a ideologia é outra, e que eu precisava do dinheiro para viver, então eu não posso renegar isso, mas é uma questão é uma questão ética, né? Na qual eu era traído por essa questão, por essa questão do dinheiro. Então foi uma coisa muito difícil, não foi uma vez não, entendeu? Foram várias vezes já que eu tive o patrocínio, mas o patrocinador declinou de aparecer o seu nome atrelado à minha obra. Aí eu fico pensando, ou a minha obra é tão poderosa, ou ela é tão lixo, entendeu? Para não ter, para ela provocar esse tipo
né, de polêmica e de questão na cabeça do patrocinador, que não quer ter o seu nome atrelado àquele tipo de obra. É óbvio, eu sempre tive a questão LGBTQIA+, como um princípio que norteasse a minha obra. Mesmo que a obra não fosse estritamente sobre aquilo, eu sempre fiz questão de empregar pessoas LGBTQIA+, entendeu? Falar sobre essas questões, ter personagens, entendeu? Que pudessem ser representativos e que pudessem ter vida própria, né? Inseri-los nesse contexto artístico onde não se insere, porque se você for ver bem, entendeu? Essa arte que é a arte glorificada, endeusada aqui na nossa cidade, ela não permite esses corpos, ela não permite, entendeu? E quando ela permite, é no sentido de diminuir, de fazer piada, de fazer a caricatura, de fazer... patologizar. Exato, de ser aquele ser que está à margem, entendeu? Né? Ele nunca pode ser protagonista, ele sempre é o ser à margem, é aquele que sofre bullying, é aquele que né, o cidadão de segunda classe, que eu chamo. É o que né? não representam os personagens autorizados, aqueles que você falou, os corpos que representam, né, personagens institucionalizados. Né? O homem, a mulher, o personagem pronto. Né? Então, se fugia esse modelo, paga o preço que você pagou. Exato, eu fico pensando assim, tipo, trilhei 40 anos, agora quando eu vejo, são 40 anos que eu dediquei a isso, e eu vejo o quanto as pessoas estão se beneficiando hoje em dia disso, de já ter um olhar, né, já ter um olhar da sociedade que os permite falar disso mais tranquilamente, entendeu? Mas não era assim há 20 anos, há 10 anos atrás, entendeu? Né? Eu vejo que agora existe um certo conforto para se falar disso ou para se representar, para se levar esses personagens à cena, né? Então, foi uma escolha de vida que eu fiz, e eu acho que assim, tipo, é a minha maneira de fazer o meu ativismo, de dar alguma coisa para a sociedade que não fosse só o meu ego, entendeu? Acho que é isso. Olha, o papo nosso vai longe. Eu quero abrir para as pessoas, né, para os nossos participantes, para questionarem, levantar perguntas para o tema é riquíssimo. Letícia, acho que tem 2 perguntas já. Já estão, ótimo. O Douglas queria fazer uma pergunta, pode abrir o microfone. E, enquanto isso, a Lúcia está pedindo para você dizer quais são os temas das suas obras. O César pode falar. Bom, eu tenho, quem se interessar, eu tenho 4 volumes publicados, 1, 2, 3, 4. Esse daqui foi a Letícia que fez o prefácio para mim. E 4, esse daqui que eu lancei meses antes da pandemia começar. O tema das minhas peças, geralmente, ele envolve alguma questão LGBTQIA+. Tá certo que tem outras questões que me perturbam e que me atravessam ao longo da minha carreira, mas eu acho que a sexualidade é uma das coisas que são principais no meu trabalho. E esse questionamento dos tabus, né, desses temas tabus que a sociedade geralmente não quer falar, entendeu? Sobre esse mundo marginal, sobre esse mundo periférico que a sociedade não aceita. Então, quer dizer, eu sempre coloco esses personagens em situações que se contrapõem com esse modelo
esse modelo, né, esse modelo patriarcal, binário patriarcal da sociedade. Então, a obra, deixa eu falar um pouquinho aqui. A obra do César é um soco no estômago. Alguém que já viu uma peça do César levada às últimas consequências é um soco no estômago. Eu me lembro de uma apresentação de uma peça dele, não me lembro qual, e as pessoas se levantavam e iam embora, se sentindo profundamente incomodadas. Porque o que ele traz? Corpos abjetos. Ele traz não ditos. Ele traz e coloca na cena, mas não coloca de forma abstrata, não. De forma vivida, incorporada. Então, é uma obra que checa profundamente e que choca, exatamente por checar. Eu acho que se hoje o país está mais tranquilo em ver, não é, uma Pablo Vittar, ele nem imagina qual foi o itinerário do César para chegar até isso, para essa normalização, porque é uma obra que checa, choca, ensina, ela tem um valor didático, pedagógico incrível para quem assiste, não é? Só para resumir a ideia. A outra pergunta, passa para ele, por favor, que o nosso tempo... Eu não consegui ouvir, eu não consegui ler, a perguntinha apareceu aqui e desapareceu. Então, eu acho que assim, a minha obra ela tem um universo muito vasto, mas geralmente é sobre o questionamento, como a Letícia falou, sobre o questionamento dos tabus da sociedade, entendeu? Que realmente eu acho que só causam infelicidade às pessoas. E eu não quero que a minha arte seja uma propagadora, uma propulsora dessas ideias medíocres que só trazem castração e infelicidade para as pessoas. João Pedro, pode abrir o microfone, por favor. Boa noite. Eu tenho uma pergunta que é o seguinte, eu sei que a arte ela é muito propiciadora de identificações, né? Padrões assim, tem o homem mafioso que é muito homem, tem a dama que é dama e é muito mulher. E se você tem alguma referência assim forte com algum personagem LGBTQIA+, do qual você se identificou ou teve alguma referência para o seu trabalho ou até mesmo para o seu processo de se entender dentro disso no teatro? Eu tive a felicidade de trabalhar com a Maite Schneider, não sei se vocês conhecem. Ela é uma transativista maravilhosa, tem feito um trabalho incrível, agora com a sua ONG Transemprego. Maite fez parte do meu grupo durante 10 anos. E nesse período eu coloquei a Maite de todas as formas possíveis, entendeu? Em cena, para as pessoas verem. E a gente, até o nosso último trabalho, que foi Escravagina, que foi uma homenagem a essa carreira maravilhosa, essa transformação dela, entendeu? E eu acho que nesse último momento desse meu trabalho com ela, a questão trans estava muito em voga, assim, muito no começo, eu acho, dessa popularização, que é como a Letícia estava falando, que hoje em dia você vê uma Pablo Vittar, você vê uma trans fazendo uma novela, você vê uma trans no BBB, entendeu? Virou uma coisa assim aceitável já, aceitável entre aspas, mas ela está se tornando aceitável, mas digamos, há 20 anos atrás, era bem difícil, porque eram corpos marginais, entendeu? Eram corpos periféricos mesmo, entende? Que estavam ali em cena, de repente, nu, em cena, mostrando o que a sociedade não tinha a menor coragem de ver. Então, eu sempre mexi com esses corpos
periféricos, com esses corpos em que a sociedade está sempre querendo esconder. E a questão da nudez também, para mim, sempre foi uma questão muito importante, entende? Eu acho que aceitar o corpo nu como uma forma de beleza, como uma forma de arte, eu sempre fui muito criticado por isso, entendeu? Porque todas as minhas peças têm nu, todas as minhas peças têm, lá vem o César Almeida com as suas peças, com o seu nu e tal, e babá. Mas é que eu acho que essa maneira de você naturalizar os corpos em cena, né? Você trazer à tona o que a sociedade quer esconder, entende? O que a sociedade quer reprimir. Por que ela quer reprimir? Porque ela não quer que você seja feliz. Então, vamos desreprimir essa sociedade. Então, é mais ou menos isso. São sobre esses corpos que não se fala, entendeu? O nome da peça da Maitê, eu não sei se vocês ouviram, mas é Escrava Gina. Boa parte da peça, vamos dizer assim, né, César? Ela fazia completamente nua. E isso que fazia as pessoas, né? Porque da forma mais natural possível, isso que há 10 anos atrás, né? E hoje, já faz quase mais, 10 até anos. 12 anos, por aí. Quando a gente vê hoje, na verdade, eu não estou vendo uma naturalização, eu estou vendo uma banalização da coisa, né? Porque talvez seja a forma que a sociedade encontrou de lidar com esses corpos abjetos que você vem trabalhando e representando há tanto tempo. Mas banalizaram a coisa. Então, talvez essa banalização sirva também como uma perpetuação do não dito. Eu me lembro aqui, sempre que você fala em sexualidade, eu me lembro de uma fala de uma pessoa muito querida, não é? Que foi o professor José Ângelo Gaiarsa, que pouco antes de morrer ele dizia assim: olha, gente, eu queria saber onde houve a tal revolução sexual para me passar lá pelo menos uma semana antes de morrer. Eu acho que tenho direito a isso, né? Porque, na verdade, o que a gente assiste é isso, né, Sérgio? Cada vez mais você vê um aumento de repressão, um aumento das pressões pela normalização em cima de personagens prontos, cada vez menos chance do indivíduo se apresentar como alguém que é simplesmente, né? E com todo o apoio, vamos dizer assim, que as ciências fazem por isso, né? Contribuições da psicologia, da psicanálise, né? E aqui é um campo que o Sérgio abriu no Instituto Lancaster para conversar exatamente sobre esses espaços não ditos, esses espaços abjetos. Tem mais perguntas? Tem, o Rafael está ali pronto para abrir o microfone. Beleza. Gente, vou tentar ser rápido, boa noite. Oi, César, eu gostei muito da sua fala, né? Eu fiquei pensando, tem um psicanalista inglês que eu gosto muito, que é o Winnicott, ele fala que chega um ponto do amadurecimento onde o bebê ou a criança percebe que a pele é uma membrana limitadora. Então, a pele para dentro é o eu e da pele para fora o não eu. E aí, enquanto você falava, eu fiquei repetindo como que isso se dá no teatro, que é muito interessante, porque essa membrana limitadora, esse mundo subjetivo, vira uma balbúrdia, porque é o eu, mas é o outro, é o personagem que se cria e que se expressa ali em cena. E eu acho que isso vai muito também no campo não só do teatro, né, mas da arte. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, se der tempo, da experiência, né, desse estar em cena, desse interpretar o outro, um outro personagem, uma outra pessoa. Porque eu acho que na arte flutua muito entre aquilo, tanto que é objetivo, como o que é subjetivo, eles se entrelaçam de uma certa forma, né? Mas é isso, eu acho que é a questão de perceber o objetivo, mas que, de certa forma, ele é subjetivamente projetado em nós. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa experiência do estar no palco, né? De ser o outro, ser você mesmo ao mesmo tempo.
Eu acho que a gente sempre vai querer se esconder atrás da máscara, né? É um subterfúgio de você criar o próprio teatro, né? São as máscaras, né? O símbolo, são as máscaras, né? Então você o esconder-se, né? É o esconder-se atrás de uma coisa, né? Eu acho que talvez seja a desculpa que o ser humano usa para poder dizer coisas que ele não diria de cara limpa, entende? Você cria um personagem para você dizer coisas que não são tuas, que você tá se isentando da responsabilidade delas, né? E geralmente eu fiz o jogo contrário na minha vida. Eu quis retirar a máscara do teatro. E obviamente que você não retira isso 100%, porque nada é 100% nessa vida, né? Tudo são percentuais Então, essa coisa do existir o eu em cena e o não eu também, né? Então, quer dizer, eu me escondo atrás da máscara quando é necessário e eu me revelo quando eu quero. É engraçado isso daí. Eu sempre cobrei muito dos meus atores quando eu dirigia, cada um, essa questão de retirar essa máscara, de aprender a retirar essa máscara, entende? A usar esse distanciamento. Às vezes sou eu, às vezes não sou eu. Você precisa criar esse jogo com a plateia, né? Que é um jogo, uma representação é um jogo, né? Onde você estabelece padrões de representação, de comportamento que vão ser usados naquele espaço-tempo ali, onde você vai brincar com as pessoas. Mas eu sempre gostei de brincar um pouco mais a sério, eu sempre gostei de brincar com brincadeiras que fossem um pouco além. É como a Letícia disse, tipo, tem pessoas que não suportam, que elas levantam e vão embora porque não é porque elas não gostaram da qualidade artística, é por causa que o assunto foi muito provocador para a cabeça delas e elas tiveram que sair da sua pele, ou alguém conseguiu entrar na sua dar algum segredo que por um segundo aquilo criou um momento de pânico na vida dela, entendeu? E isso para algumas pessoas é insuportável, né? Então eu acho que eu gosto muito de brincar com isso, assim, de ver o limite que eu posso ir até o outro suportar e o momento que eu tenho que recuar. Então, é esse momento de põe a máscara, tira a máscara, põe a máscara e tira a máscara, põe a máscara e tira a máscara. Brinque de ser sério e leve a sério a brincadeira. Exatamente. É isso mesmo. César, você pode falar onde os seus livros são acessíveis? Olha, os meus livros, eles estão... Se você entrar na estante virtual, em algum sebo vai aparecer eles, entendeu? Porque esses livros foram todos publicações próprias, né? Eu publiquei através da lei de incentivo de Curitiba, e então eu não tive editora para distribuir, né? Então eu deixo nos sebos e de repente quando as pessoas procuram na estante virtual sempre acabam achando por lá. Ou qualquer coisa é só entrar em contato comigo também, que a gente... Qual é o contato? É cesaralmeidacesar@gmail.com. cesaralmeidacesar@gmail.com. Está chegando para o final de uma sessão muito boa, né? Uma conversa muito boa, enriquecedora. Falar com o César é sempre um prazer nos dois sentidos, é um prazer intelectual e um prazer emocional, né? Porque é uma grande pessoa.
eu admiro profundamente. E aqui, a oportunidade que o Instituto Langache abriu, não é, vocês, esse cuidado de trazer esses temas objetos, diversos, marginais, não é? Prestigiando ali o nosso querido Paul Preciado, não é? Trazendo a indagação disso, trazendo esse material. O propósito dessa série, dessa intervenção, é fazer isso, né? E colocar-nos frente a frente com questões que foram trazidas hoje com tanta simplicidade e tanto brilhantismo pelos. Agradeço novamente ao César, ao Instituto e a todos que estiveram presentes nessa nossa atividade. Mês que vem, nós estaremos trabalhando o tema O Corpo da Criança. Muito obrigada, foi ótimo. Tem vários elogios, César. Se você quiser falar algo antes de encerrar. Tá, eu agradeço muito. É sempre bom poder divulgar o trabalho da gente, porque eu acho que a gente está sempre, de alguma maneira, espalhando um pouco de positividade e de estímulo às pessoas a serem quem elas são, a se colocarem como seres melhores nesse planeta. Tá? Muito obrigada. Obrigado, César. Obrigado, Letícia. Quem não pôde assistir, depois vai para o YouTube do Instituto Langache. Podem avisar os amigos que perderam a oportunidade hoje para ver depois.